Qual é, pessoal? Tudo bom? Hoje o nosso assunto aqui é um assunto bastante interessante. Hoje nós vamos estar falando de adulto, vamos estar falando de educação de adulto, vamos estar falando de andragogia. E depois a gente vai estar falando sobre eutagogia, vamos estar falando de pedagogia, aí nós vamos estar falando a relação entre as três, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, porque é muito importante esse assunto que nós estamos começando aqui, tá legal? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente colocar o seguinte, que a andragogia é um tipo de assunto que nós vamos estar levando aqui, é a forma com que os adultos, né, tratando-se de educação, é a forma com que os adultos aprendem. Quer dizer, os adultos, eles aprendem de uma forma diferente das crianças, né? As relações que a gente pode estar fazendo aí durante o processo de aprendizagem são outras. O motivo disso é que agora a gente vai ter a gente tem mais experiências, né, e conhecimentos sobre diversos assuntos, tá legal? Então, além dos termos aí mais interesses, dos diversos interesses mais bem definidos do que as crianças, é lógico, né? Então, esse modelo andragógico aí, ele vai ter 6 características, né, que vão estar vão estar aí contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem do adulto. Então, a gente vai poder ver que a andragogia ela é mais encontrada quando se trata assim de treinamento de funcionários, né? Ou de recursos humanos nas empresas, que vai estar sempre voltado aí, né, ao desenvolvimento profissional. Também ali vai estar se falando, por exemplo, em andragogia, quando você estiver estudando também na educação de jovens e adultos, tá bom? Então ali no EJA, tal, ali é andragogia. Então, porém, a andragogia ela também tem sido pouco utilizada, é importante a gente destacar isso daí, que ela tem sido pouco utilizada aí na educação formal, em especial no ensino superior. Tá legal? Importante estar sabendo essas coisas aí, né? Então, vamos lá. Então, a palavra andragogia, vamos saber como surgiu a palavra andragogia, tá? Ela surgiu lá na Grécia, né? E ela vai derivar ali dos termos gregos ali. Andros significa homem, agein, né? Conduzir, mais o logos lá que significa ciência. Então vai significando tudo a ciência da educação de adultos. Tá legal? Então o termo foi criado em oposição à pedagogia, que trata da ciência da educação de crianças. É importante a gente deixar claro aqui, vamos destacar aqui que em 1833, na Alemanha, o professor Alexander Kepp foi o primeiro a usar o termo, né? E esse termo andragogia, segundo o objetivo, era tratar de elementos da teoria da educação do Platão, né? Apesar do Platão nunca ter utilizado esse termo aí, né? Mas ao longo da história, muitos autores europeus aí, eles vão estar utilizando esse termo andragogia, essa andragogia, nos seus diversos trabalhos, tá? Demonstrando que a educação de adultos, ela não poderia ser igual a educação das crianças, pois possuíam características totalmente diferenciadas. Então, é lá pelo início da década de 70, de 1970, que o professor Malcolm Knowles, ele vai desenvolver ali um trabalho altamente significativo para a reorientação a reorientação de educadores adultos, né? A forma de educadores adultos educar pessoas para ajudá-las a aprender. Olha que interessante, né? E é nesse sentido que a andragogia ela vai ser considerada como a ciência da educação, a ciência da educação de adultos. E considerando as suas características aí o professor Knowles, ele vai desenvolver um método, o professor Knowles vai desenvolver um método, que é o método andragógico. Esse método vai se basear em 6 pilares. E esses 6 pilares são a necessidade de saber, o autoconceito do aprendiz, papel de experiências, prontidão para aprender e também orientação para a aprendizagem. E o último, que seria a motivação. Tá legal? Então, o professor Knowles, ele vai estar orientando que esse método ele tem que ser revisto em cada situação. Pois ele ao aplicar o seu método, ele fez um teste lá em diferentes grupos, né? Então ele percebeu ali 2 situações. E cada situação, seja parcialmente ali
vamos colocar ali as duas situações como forem. Depois a gente faz se der, a gente faz um apanhado, uma explicação melhor. Mas acho que a própria explicação em si já vai dar para entender bem aqui. Bom, a primeira é que o modelo andragógico, a primeira, né, primeira situação que ele vai estar situando aí, é que o modelo andragógico ele tem como principal característica a flexibilidade. Então ele pode e deve ser adaptado para que cada situação seja ali parcialmente contemplada e adaptada, pois não é uma ideologia, mas um sistema de elementos. E a segunda situação que o Quinones vai estar falando ali é que o outro ponto de partida é que o ponto de partida e as estratégias a serem utilizadas para a aplicação do modelo, elas devem ser analisadas segundo a sua situação. Tá legal? De acordo com a situação ali. Agora, cabe ao educador ali perceber e avaliar a melhor forma de estar utilizando esse modelo andragógico. Tá legal? Então vamos dando continuidade aqui. As críticas a esse modelo aí, elas falam principalmente que ele não abrange explicitamente resultados como as mudanças sociais, tá, dos alunos. É uma crítica muito importante, tá? E de fato ele não vai estar, quer dizer, de fato não se pretende que a andragogia ela lide com objetivos e propósitos da aprendizagem. Nem seria possível, né? Então, a andragogia ela vai propor aí a educar adultos independentemente de um propósito assim específico, mas sendo bem aberta a vários, né? Quer dizer, ela pode e deve ser combinada com diferentes teorias de ensino e aprendizagem. Tá legal? Então vamos lá. E a seguir, a gente vai estar falando um pouco de cada um desses 6 pilares aí da andragogia. Tá legal? Então vamos lá para o primeiro pilar. Então, o primeiro pilar que não sei se vocês se lembram aí, é a necessidade do saber, né? Então aqui, a aprendizagem ela vai ocorrer da seguinte forma. O que se está aprendendo, então ali a aprendizagem ela vai ter que ocorrer quando o que se está aprendendo se faz sentido pro educando ali. E para isso ele precisa entender que o que será aprendido e qual a relevância daquilo que está sendo esse aprendizado aí, né? De acordo com alguns pesquisadores, aí chegou à conclusão que os adultos, eles dependem de uma boa quantidade ali de energia para investigar os benefícios de aprender determinado assunto, tá? E as possíveis dificuldades de não aprendê-los quando eles decidem aprender alguma coisa, tá legal? Então, quando ele conhece ali a necessidade, né, de conhecer algo, a tendência é que ele fique bem mais aberto assim a novos conhecimentos. Agora, além disso, a conscientização do que vai ser aprendido, será aprendido, vai possibilitar ali ao aluno fazer relações ali no seu dia a dia, tá? Auxiliando assim no maior engajamento, a aprendizagem, tá? Em termos práticos, a gente pode ver aí que o educador de adultos ele precisa lançar mão de estratégias para engajar ali o seu aluno e entender a necessidade daquele aprendizagem. Essas estratégias aí, elas podem ser dinâmicas, né? Você pode estar fazendo ali as dinâmicas, as perguntas, se você fizer ali, os textos, figuras, ou o que o educador ali ele estiver achando relevante ali para o momento, né? Perante o grupo ali dos aprendizes ali. Então é bom lembrar que o educador ele tem que conhecer bem os alunos, tá? Para ele poder estar desenvolvendo a sua estratégia ali para aprendizagem. Tudo isso vai auxiliar muito o professor a escolher as estratégias mais adequadas ali para aquele grupo. Tá legal? Então vamos dar continuidade aqui. Falando, é importante também estar contextualizando o que vai ser aprendido ali, tá bom? E também é essencial, pois assim os alunos eles vão poder estar relacionando o que vai ser aprendido com os seus conhecimentos. Os conhecimentos que eles vão ter ali, que eles já trazem, né? Conhecimentos prévios, conhecimentos anteriores, tá? Então, essas relações aí, elas são de extrema importância para que o conteúdo a ser aprendido ali, ele faça sentido para o aluno, como a gente citou lá em cima, tá legal? Bom, esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar é o autoconceito do aprendiz. É uma das maiores características dos adultos, é a autonomia.
Tá legal? Então, o adulto, ele quer ser autônomo, ele quer ter autonomia, quer ter independência. Então, seja da ação ou de pensar, autonomia de ação, autonomia de pensamento, tá legal? Ou, quer dizer, a gente luta para conquistar essa autonomia. Desde quando a gente está nascendo, desde o nascimento, nós estamos lutando para conquistar essa autonomia aí. E quando a gente consegue, finalmente, quando a gente alcança essa autonomia, a gente percebe que a gente não está pronto, né? E abrir mão daquela autonomia ali para que outra pessoa chegue e fique determinando para a gente o que a gente tem que fazer. Tá legal? Então, quando um professor determina ali para o aluno, tá? Que ele tem que aprender, então, de repente, o professor não permite que ele participe do processo de aprendizado, então ele vai perder essa autonomia, então, pelo menos vai ter a sensação disso. Então, como essas emoções aí são feitas como as emoções são feitas de sensações, tá? Então, isso daí vai importar muito no processo de ensino e aprendizagem. É importante aí, significa que o aluno adulto, ele prefere ser tratado como adulto, com conhecimentos, experiências, necessidades e vontades, tá? Quando isso não acontece, o aluno adulto, ele pode ficar ali, ele pode criar uma certa barreira, ele pode criar problemas, né? Para aquele professor ali, tá legal? Então, como educador, a gente tem que entender, vai caber para a gente novamente ali, ter o conhecimento de que os nossos alunos, dos nossos alunos, e o entendimento de que eles vão precisar ali possuir muitos conhecimentos, né? Que eles possuem, a gente tem que entender que eles possuem muitos conhecimentos, que eles possuem muita experiência, tá? E em determinadas áreas ali. E que essas áreas, elas têm que ser levadas em conta, tá? Quando a gente prepara uma aula para um aluno adulto, quer dizer, a gente está preparando a aula ali, aí de repente a gente vai impor a nossa vontade só porque a gente é professor, o que vai acontecer? Você pode ter uma relação ali de conflito com o aluno, tá legal? Uma relação vai ficar totalmente desequilibrada. Então é importante estar prestando atenção nesse detalhe aí, tá? O terceiro pilar, nós falamos dos dois pilares, agora vamos falar do terceiro pilar. O terceiro pilar é o papel das experiências, como nós vimos lá, tá? Então a gente vai observar que quando se reúne em uma sala de aula ou num ambiente virtual ali, adultos com o objetivo de que eles aprendam algo, então vai juntar ali inúmeras experiências profissionais, como a gente falou, né, que eles vão trazer, tá? Experiências profissionais também. Então, essas experiências, elas vão estar podendo ser consideradas a base na qual o novo conhecimento deverá ser repousado, tá bom? Então, quando o adulto ele está vendo ali um determinado conteúdo pela primeira vez, ele vai relacionar aquilo ali, talvez até de uma forma inconsciente, tá? Com as suas experiências anteriores, com as suas experiências prévias, até aquele momento ali. Então, quando esse conhecimento é confirmado pela experiência do aprendiz, então ele vai ser aceito, tá? Como verdadeiro. E, portanto, se o aprendiz ali, quando ele não é confirmado, então aí ele vai recusar esse novo conhecimento aí, vai descartar isso daí. Presta bem atenção nisso daí, que isso daí é muito importante. Tá legal? Então, isso vai poder ser explicado pela importância que as pessoas vão estar atribuindo ali à experiência. E, novamente, aqui, os pesquisadores eles vão estar concluindo que os saberes os saberes ali da formação, os saberes disciplinares, tá? Os saberes curriculares e os saberes da experiência, então os professores vão entender que o saber da experiência, que é esse último aí, o saber da experiência como um dos saberes mais importantes. Então, aí, nesse sentido, aí você vai ver que vai se entender que os saberes da experiência possuem ali certezas subjetivas acumuladas. Vai prestando atenção, isso é muito importante. Vai ali possuir certezas subjetivas acumuladas individualmente, tá? Ao longo da carreira, além de ser o saber da experiência, aquele que necessita de todos os outros saberes ali, de todos os outros para ser colocado em prática, isso quer dizer que para um professor que colocar em prática ali, você vai dar uma aula, ou, no seu caso aí você vai dar uma aula, e ele recorre ali aos 4 tipos de saberes que vão se confundir entre si ali, para aquela prática ali, para que a prática ali seja realizada,
Bom, por isso talvez ele seja tão importante para os professores assim, tá? Então, para engajar e envolver os alunos, vai ser muito importante, é essencial, né, de fundamental importância, os saberes da experiência de cada aluno, tá? Que seja valorizado ali o que pode ser feito por diferentes estratégias, tá? Os alunos ali, o que importa é que essa valorização seja genuína, tá? Agora vamos lá para o quarto pilar. O quarto pilar, que é a prontidão para aprender. Então, onde a prontidão para entender, a prontidão ali, para você entender, vai estar se relacionando ali o sentido que o aluno vai perceber entre o que ele precisa aprender com o seu dia a dia, ali, diariamente, ali, tá? Isso vai quer dizer que os alunos adultos, ele tem o seu tempo para que os assuntos se tornem ali mais ou menos interessantes. Olha que bacana, né? Então, segundo as pesquisas realizadas aí, os adultos, eles ficam prontos para aprender as coisas que tem que saber e as quais ali eles precisam se tornar, de realizar, a fim de enfrentar ali no dia a dia, a vida real ali, na batalha do dia a dia ali, tá bom? Então, nesse sentido aí, a prontidão para aprender, que é esse pilar que nós estamos falando aqui, está ligado ali à passagem de um estágio de desenvolvimento para o próximo estágio ali, tá bom? Então, como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, a gente tem o caso lá daquela garotinha lá, todo mundo usa esse exemplo, vamos usar também, tá? De 16 anos, ela, de via de regra, ela não vai ver ali, a necessidade é aprender sobre nutrição infantil, tá? Então, ela, num primeiro momento, ela não estaria ali pronta para aprender, tá? Mas aí, de repente, ela, no entanto, ali, se ela tivesse, por exemplo, grávida, ou então se ela tivesse um irmão pequeno, e esse assunto aí possivelmente vai fazer parte do dia a dia dela, tá? Então, apesar da prontidão de ser ali, de certa forma, um processo um processo natural, né? Então, não podemos, assim, ficar esperando até que o aluno ali fique pronto para um determinado conteúdo. O educador de adultos, ele precisa encontrar ali maneiras de estar envolvendo aquele aluno ali, induzir essa prontidão aí, tá? A utilizar ali, ele deve se utilizar de exemplos, modelos, exercícios de simulação e outros, que pode ser ali de grande importância, de grande valia ali para o professor, tá legal? Agora vamos lá para o quinto pilar. O quinto pilar, que é a orientação para a aprendizagem. Bom, aqui os adultos, eles vão estar se orientando à aprendizagem, como o próprio nome já diz, né? Quando o que deve ser ali aprendido tem alguma aplicação prática ali na sua vida, tá? Então, quando ele não percebe essa relação aí, então vai ter uma tendência ali do aluno ali, ele não considerar aquela aprendizagem ali como válida. Então, vai dar dificuldade aí nesse caso. Então, um exemplo que que é muito importante, que a gente pode estar utilizando no aprendizado, são os celulares, por exemplo, né? Vamos supor, especial os smartphones aí. Antes desses smartphones aí, antes desses aparelhos aí, a gente aprendia o número do telefone de diversas assim, o telefone de todo mundo aí das pessoas, a gente tem que ter o telefone, tá? Então a gente podia estar recorrendo a eles quando a gente quiser, sem problema. Apenas ali acionando na nossa memória ali, né? Conforme fomos adaptando a eles, deixamos de aprender novos números conforme a gente foi se adaptando às tecnologias, às celulares aí que tem agora, né? A gente foi deixando não precisa muitas vezes assim saber os números antigos. Isso acontece porque a gente não precisa mais, tá? Né? Porque você vai aprender esse número de telefone que não é interesse, não interessa para nós. Pois a gente vai ter tudo ali na ponta da língua, tudo com facilidade, ponta da língua, digo, na ponta do dedo ali, tá? Do celular. Então, naquele momento que a gente vai estar, a hora que a gente quiser, ali no meio da agenda do celular. Então, inclusive aí, se você tem aí menos de 30 anos, 29, 25, 28 anos aí, provavelmente esse exemplo aí não vai estar fazendo sentido nenhum para você, tá? Além de representar o que se quer que a gente quer explicar, esse problema de aprender número de telefone não faz parte da sua vida. E por isso não faz sentido. Por quê? Porque se você é de uma geração aí que já a tecnologia já está desenvolvida. No meu caso, por exemplo, que eu já sou 6.4 lá, toda a dificuldade com o digital, né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida. A gente chegou
bem antes e não tinha nada disso. Mas a molecada de hoje, a garotada aí, tem a maior facilidade de aprender. Agora, um exemplo mais adequado, vamos dando continuidade aqui, um exemplo mais adequado à vida de vocês aí, seria a operação de estar compartilhando aí, esse pessoal mais jovem aí, né? Um outro exemplo aí que a gente pode estar dando aí, que serve para vocês, está compartilhando a questão das fotos, né? Vídeos, blogs, os vlogs, né? E mais as inúmeras formas aí de interação virtual, tá? Então, caso você ainda não saiba como fazer isso, em suposição mesmo ali, possivelmente você deveria pedir para alguém, né, que lhe ensinasse. Você vai aprender, com certeza, muito rapidamente, com muita facilidade. Então, essa diferença entre as necessidades não é uma questão de idade, como você pode ver ali, mas de dia a dia ali. A orientação ocorre quando você vai precisar ali aprender alguma coisa, tá? Então, os adultos, eles vão assimilar o conhecimento ali, as percepções, as habilidades, os valores e atitudes, assim, de maneira mais eficaz, né? Quando são apresentados ali os conteúdos, né? Ali da explicação, as situações ali da vida real em si, tá? Agora, o que a gente tem que estar observando também é que o educador ele não pode ficar esperando que o aluno tenha a necessidade de aprender algo ali. O professor ele precisa despertar no aluno essa necessidade pelo aprendizado, tá? E para isso, vale você lançar a mão aí de diferentes estratégias, tá legal? Então, e finalmente a gente vai chegando ao sexto pilar aqui da andragogia, que é a motivação, tá? Também, que também vai ser entendido aí como um fator externo, tá? Para que desperte ali no sujeito a vontade de fazer ou de aprender alguma coisa, sem dúvida você vai perceber que os fatores externos ali, por exemplo, no caso assim, a nota, né? Na questão do emprego, salário mais alto, tudo isso daí vai incentivar, entre outros, vão auxiliar ali no processo de aprendizagem. Tá legal? Ele vai começar a fazer as comparações ali, o que pode ser importante para ele ali, e tudo isso daí vai ajudar ele no processo no interesse, motivação, etc, tá? Então, ali, agora, são fatores, assim, externos que mais motivam os alunos ali, né, adulto, a aprender, que a gente tem que estar levando em consideração também, é a questão da autoestima, tá? Então, ali, o status, né, o desejo de ter uma maior satisfação no trabalho, de melhorar a vida, uma qualidade de vida, por exemplo, e muitos outros assuntos, outras questões aí que a gente pode estar vendo aí, que pode estar sendo importante para incentivar os alunos a aprender. Tá legal? Outra coisa que dá para se perceber bastante nos alunos também é com relação à questão ditos normais ali. Quer dizer, você vai estar percebendo que os adultos ditos normais, eles são motivados a se desenvolver e crescer. Porém, essa motivação é normalmente bloqueada por questões de autoconceito negativo, como o aluno, falta de acesso às oportunidades, ou recursos, limitações de tempo, e programas que violam os princípios de aprendizagem dos adultos. Tá legal? Então, para educador estar atento a esses fatores motivacionais aí, pode auxiliar ali em um aprendizado ali, além de contribuir para a diminuição da evasão escolar ali no ensino superior. Tá legal? Então, os 6 pilares do modelo andragógico aí, a necessidade de aprender, o autoconceito do aprendiz, o papel das experiências, a prontidão para aprender, né? Orientação para a aprendizagem e a motivação, foram desenvolvidos pelo professor, fora aqueles que foram desenvolvidos pelo professor americano lá, o Malcolm Knowles, que a gente vai poder estar vendo aí também, que vai ser considerado o pai da andragogia, tá legal? Então, aí o seu trabalho foi muito importante para a orientação de educadores adultos, de educar pessoas para ajudá-los a aprender, tá? Agora, o professor Malcolm Knowles, como a gente acabou de citar aqui agora também, tá? Aí esse professor ele vai desenvolver uma ação aí, mas ele vai dizer que isso daí não resolve tudo, tá? Ele mesmo vai estar dizendo aí que é preciso que o professor ou a professora, né, tenha mais flexibilidade ali para, vamos supor, tem que se adaptando ali as coisas a cada situação, a partir da análise ali do docente, né, do professor, da professora,
né, vai ter que perceber ali e estar avaliando ali, caso a caso, né, a melhor forma de estar utilizando ali o modelo andragógico. Tá legal? Agora, pensando nesses 6 pilares aí que a gente acabou de ver, do modelo andragógico, que são a necessidade de saber, tá? O autoconceito do aprendiz, o papel das experiências, tá legal? A prontidão para aprender, orientação para a aprendizagem e a motivação, né? É possível ali você estar organizando as aulas e fazendo os treinamentos de uma forma que a aprendizagem ela vai poder ali ser bem significativa, tá legal? Agora, quando você prepara uma aula, né, para um grupo de adultos ali, na maioria das vezes, os alunos são bastante diferentes ali, entre si. Começando pelas idades, vamos supor, e objetivos, o fato deles estarem ali, naquele grupo ali, vai estar existindo ali muitas diferenças, tá? Quanto aos pilares do modelo andragógico. Então, do modelo andragógico seria a necessidade de saber, o autoconceito do aprendiz, o papel das experiências, tá? A prontidão para aprender e a orientação para a aprendizagem e a motivação. Então, nesse caso aí, você vai ver que essa combinação de pessoas diferentes no mesmo grupo vai exigir do professor aí uma flexibilidade para estar adaptando ali os conteúdos e os exemplos de forma que os alunos entendam a sua mensagem. Tá legal? Agora nós vamos dar continuidade, vamos falar de um assunto como nós falamos lá no começo, lá, que a gente iria estar falando também sobre a pedagogia e a andragogia. A gente sabe que a andragogia ela surgiu em oposição à pedagogia, né? Que a pedagogia trata de criança e a andragogia de adultos. Agora tem a eutagogia também, tá? Que a gente vai estar falando sobre isso, vai estar esmiuçando aqui com mais calma, com paciência aqui com vocês, e tenho certeza absoluta que vocês vão entender, tá? E você sabe que, por exemplo, como a gente falou das características lá da criança, dos adultos, as diferenças, tá? Então, você vai conhecer ali, se você conhecer os pressupostos ali da pedagogia, da andragogia e da eutagia, você vai saber identificar as diferenças entre a pedagogia, a andragogia e a eutagogia, tá? A andragogia, ela surgiu, como a gente falou, em oposição. Agora há pouco a gente estava falando em oposição, lá no começo também a gente falou, em oposição à pedagogia, para tratar da educação, né? Porque a andragogia trata da educação de adultos e a pedagogia ela trata da educação de crianças. Então, a sua oposição vai estar começando ali no próprio vocábulo ali das palavras, né? No caso aí, por exemplo, da pedagogia, então nós vamos falar ali, paidos, surgiu lá na Grécia também, do grego, paidos significa criança, mais agein significa conduzir, mais logo significa ciência, que é igual a pedagogia, tá legal? E andragogia seria andros, que seria homens, mais agein significa conduzir, mais logo significa ciência, que é igual a andragogia. Vocês entenderam, então, que só aí já tem uma diferença, né? Então, dessa forma, a pedagogia vai estar entendendo aí como a educação de crianças, enquanto a andragogia é a ciência da educação de adultos, tá? Agora, veja bem, o pessoal costuma colocar tudo num balaio só, né? Pedagogia faz tudo. Não, tem nada a ver. Pedagogia se trata de criança e andragogia se trata de educação de adultos, tá legal? Então, a diferença entre esses dois radicais aí, que se fala paidos e andros, o que representa a diferença científica ali, a diferença epistemológica, né? Entre as duas ciências, né? Cada uma tem um pressuposto específico ali, que você vai estar percebendo, que diz respeito ao entendimento do aluno da educação, ou seja, da concepção, tá? Então, o surgimento, agora vamos falar um pouquinho da eutagogia. O surgimento da eutagogia, ele é bem mais recente, né? E os primeiros escritos aí, eles foram encontrados nos anos 2000. O termo vai estar surgindo aí, como os outros dois, também tem origem grega. Então, eutos, quando é eutagogia, né? Então, o termo euto significa alto, mais agein, que é conduzir, mais logo, que é ciência, que é igual eutagogia. Assim, eutagogia é a ciência da aprendizagem autodeterminada ou conduzida. Vai estar muito relacionada ali ao advento, ali, o surgimento da tecnologia, da educação à distância, etc. Tá legal? Você viu que é importante? Então, vamos falar separadamente cada um deles futuramente,
Tá legal? Mas já fica bem claro aí. Futuramente a gente vai estar falando, trazendo um vídeo aqui, falando de cada um separadamente. Vamos estar falando da pedagogia, vamos estar falando de como nós já falamos agora, da andragogia, né? A gente pode estar falando novamente sobre isso daí. E vamos estar falando também da eutagogia. Tá legal? E assim a gente vai ficando por aqui. E a gente pede para você que acompanhou a gente até agora aqui, se você tiver interesse do assunto que você queira que a gente traga, esteja trazendo aqui para você, relativo à educação, né? É só deixar os seus comentários. E deixa os comentários aqui falando o que você achou desse vídeo aqui. Tá legal? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui que se a gente tiver condições, a gente vai responder. Se a gente não tiver condições, nós vamos pesquisar e vamos estar respondendo para você também. Tá legal? Porque a gente não sabe tudo, né? A gente estuda e não sabe nada. Que nem eu tô velhinho aqui, estudo demais e não sei nada ainda. Que nem o Sócrates lá fala. Só sei que nada sei. Quanto mais se estuda, menos se sabe. Mas é importante estudar. Tá legal? E, bom, e também, você aperta o botão de curtir, isso vai estar ajudando bastante a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para o nosso canal tá crescendo cada vez mais. Tá legal? E a gente tá trazendo conteúdo cada vez mais significativos e de mais valor para vocês aqui. Tá legal? Então, nesse sentido, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para você e até mais. Tchau!